Meus queridos, estamos alegres por mais uma oportunidade que Deus nos concede nessa noite, estarmos adorando a Jesus, prestando o nosso culto racional ao único e verdadeiro Deus. Meus queridos, abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Juízes, no capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Deus tem uma palavra para nós, afinal, Deus sempre fala conosco. Juízes, capítulo de número 6, os irmãos acharam? A palavra do Senhor nos diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Eu vou repetir. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Grande Deus, soberano e maravilhoso Pai, ó Deus, em nome de Jesus, rogamos, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Sabemos que nós não somos merecedores, contudo somos totalmente necessitados. Tenha misericórdia de cada um de nós, abençoe essa palavra nesta noite, para que ela vá de encontro a cada coração, conforme a necessidade. Abençoa os teus filhos que estão em casa também da mesma forma. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Meus queridos, o texto que nós lemos nessa noite nos conta uma história bastante conhecida de alguns irmãos, e que muito fala aos nossos corações todas as vezes que assim lemos. Porque uma coisa interessante que nós temos aprendido, é que a palavra de Deus, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, ela fala de uma forma diferente aos nossos corações. Às vezes você lê o mesmo texto mais de uma vez, aí você torna a ler outra vez e, puxa vida, Deus já falou de outra forma ao meu coração. E o texto conta a história do povo de Israel, e tem um personagem que se destaca nessa história por nome de Gideão. E é justo acima da história de Gideão que nós vamos aprender um pouco sobre isso. Quando a gente analisa essa história, a gente começa a entender, no capítulo 6, no versículo 1, já nos aponta, já nos dá uma recomendação, assim dizendo. A primeira coisa que nós aprendemos, no texto que nós lemos, irmãos, é que as nossas atitudes devem ser medidas. Então, qual é a primeira coisa que nós aprendemos? Medir aquilo que estamos fazendo, ou que iremos fazer. Você pode entender, quando você lê o texto, que tudo isso foi gerado em virtude de uma atitude errada. O texto diz que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Em outras palavras, fizeram o que era errado. Nós sabemos que o ser humano, ele tem uma inclinação muito grande para fazer o que é errado. Interessante que para fazer o que é certo, às vezes você se esforça, se dedica e acaba não conseguindo realizar. Agora, fazer o que é errado é muito fácil. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que as nossas atitudes devem ser medidas. E o que mais nós aprendemos? Que desagradar a Deus não é o caminho correto. Aprenda isso.
Eu acredito que Israel aprendeu naquele instante que desagradar a Deus não foi o caminho correto a ser seguido. Alguém diria, por quê, pastor? Porque vieram consequências. Todos nós sabemos que todas as nossas atitudes, irmãos, geram consequências. É a lei da semeadura, nós plantamos para que depois venhamos colher. Ou seja, você faz hoje para que amanhã você possa usufruir daquilo que você fez. É por isso que nós temos que ter o bom senso de entendermos que desagradar a Deus não é um caminho correto para o cristão, assim como não foi para Israel. Só que o nosso Deus, irmãos, Ele é grande, maravilhoso, misericordioso. E dentro dessa história, eu vejo Deus agindo da seguinte maneira: Deus cria uma situação para que a correção viesse a ser aplicada. Olha só que coisa interessante, irmão. Aprenda isso na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Deus sempre vai criar situações para que nós venhamos a ser corrigidos. O que estava acontecendo com Israel não era diferente. Deus estava naquele momento criando, em meio à atitude que Israel, o povo de Israel fizera, Deus estava criando uma situação para que eles viessem a ser corrigidos. E de que maneira foi? Foi justamente através do povo midianita. Alguém poderia dizer, falar em correção, irmão, ninguém gosta, né? Quem é que gosta de ser corrigido? Só que os escritores aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 6, está escrito da seguinte maneira: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que tem ou que recebe por filho. Agora eu quero que você levante a sua mão. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filho de Deus? Você que é filho de Deus. Precisa dizer mais alguma coisa? Olha só, o que o escritor aos Hebreus disse? Porque o Senhor corrige a quem ama. Eu tenho certeza que Deus ama cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que Deus ama cada um dos irmãos que estão em casa. Então, peraí, pastor, Deus cria a situação para nos corrigir? É isso mesmo. Mas por que vem a correção de Deus? É porque Deus não nos quer? É porque Deus não nos ama? Isso é engano, irmão. É porque o amor de Deus é muito maior do que o nosso entendimento. Ninguém gosta de ser corrigido. Eu tenho 2 filhos. Só está o caçula ali, né? Toda vez que eu corrijo os meus filhos, irmãos, até hoje, se duvidar, eu dou uns tapas na orelha ainda, né? Eu tenho um de 22, vai fazer 22, e outro que fez 15. Qualquer um dos dois, se for mal criado, toma uns petelecos na orelha. Aí você fala, pastor, por que o senhor corrige tudo marmã? O caçula está da minha altura, irmão. O caçula está da minha altura. Só é forte igual eu assim, né? Mas da minha altura. O outro não, o outro já é mais robusto. Por que o senhor corrige? É porque o senhor não ama? Não, é porque eu amo e quero o bem dos meus filhos. Então Deus, na condição de pai, irmão, quantas vezes necessário for, Deus irá nos corrigir para que o nome dele seja glorificado e para que você possa alcançar aquilo que Deus tem para você. E o interessante é que Israel, em meio àquela toda a situação que Deus criou, acontece uma coisa interessante no versículo 7 do mesmo capítulo. A Bíblia diz, e sucedeu que, clamando os filhos do Senhor, por causa dos midianitas, olha só a situação, Deus permite a aflição, Deus permite a perseguição, Deus permite tudo de ruim acontecer ao povo de Israel, por causa dos midianitas, para quê? Para que o povo viesse a ser corrigido. E Deus, dentro da sua onisciência, Deus prepara, sabendo que o povo, em uma hora, o povo iria procurar e buscar a quem de fato deveria ser buscado. O que o povo faz? O povo começa a clamar ao Senhor. Se você fala assim, pastor, o que é clamar? Clamar é gritar em alta voz. Ninguém grita à toa, grita, irmão Ricardo, né?
Você grita se você estiver alegre demais, às vezes você pode dar um grito. Agora, se a dor for grande, o grito é maior. Diz a Bíblia que o povo de Israel estava clamando ao Senhor. Em outras palavras, o povo estava gritando, irmão. Não é falando assim, Jesus, não é aquela oração que pelo menos eu tenho um costume, até no microfone, quando a gente está pregando, a gente às vezes fala um pouquinho mais alto, né? Acaba gritando um pouquinho, porque o assembleano tem esse mau costume. Eu digo mau costume porque eu estou enquadrado. A gente grita, não tem jeito, irmão. O presbítero David está ali, é pregador, ele sabe disso do que eu estou falando. A gente grita, né? A gente não se conforma em falar num tom suave, a gente costuma gritar. A oração, mesmo no microfone, eu costumo orar de uma forma que não atrapalha quem está ouvindo. Eu tenho esse costume, não sei se você já percebeu. Eu oro baixo para não atrapalhar quem está ouvindo. Eu sei que se eu gritar muito no microfone, eu vou atrapalhar a concentração de quem está, né? Eu tenho o costume de fazer as orações sempre baixas. Mesmo pedindo a Deus misericórdia, mesmo pedindo a Deus que Deus faça algo por mim, eu tenho esse costume de orar em voz baixa. Só que o povo de Israel, eles estavam gritando. O desespero e a aflição era tamanha que o povo não se contentava em falar, Jesus, faz alguma coisa por mim. Eles gritavam, clamando em alta voz, gritando. O povo estava desesperado. E o interessante é que irmãos, eu aprendi uma coisa, e eu acredito que o povo de Israel, pelo menos aqueles daquela época, deveriam ter aprendido também. A gente sabe que todo ser humano erra. Errar já é uma atitude de estupidez. Errar já é uma atitude de estupidez. Agora, permanecer no erro, irmão, é se especializar, né? É um doutorado, é um mestrado, é qualquer outro lado que você queira, né? Permanecer é se especializar. Eu acredito que Israel falou assim, rapaz, do jeito que está, o negócio só está piorando, então está na hora da gente se acertar. E eles buscaram, irmão, eles foram até Deus e começaram a clamar. Só que todos nós sabemos que o nosso Deus é grande em misericórdia. Deus corrige, mas quando o povo se arrepende, alcança a misericórdia de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, olha só o que está escrito. Olha o que Deus diz, irmão. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiramente se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que ele falou? É qualquer um não, é se o meu povo. Quem faz parte do povo de Deus aqui? Quem faz parte do povo de Deus aqui? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, se humilhar. O segredo está aí, irmão. O segredo está aí. O problema todo é que o povo não quer mais se humilhar, O povo não quer se humilhar, quer manter a postura. Irmão, quem sou eu, quem é você? Nós não somos nada, nós somos pó em cima, somos um pedaço de barro. Que Deus, pela sua infinita misericórdia, permitiu que nós estivéssemos aonde estamos e que fôssemos o que somos. Nós não somos nada, então não tem motivo para não querer se humilhar. Tiago, no capítulo 4, no versículo 10, olha o que Tiago diz. Tiago dá um conselho dos céus, irmãos, para o povo que estava ouvindo a palavra, e disse, olha, humilhai-vos perante o Senhor. Alguém pergunta, Tiago, para que eu tenho que me humilhar? Ele falou, você sabe por quê? Porque no tempo certo Deus vai te exaltar, Deus vai te exaltar, Deus vai te exaltar, Deus vai te exaltar. Mãe, tem gente que fala assim, chegou o tempo de Deus, eu quero que Deus me exalte. Chega de ser humilhado, mas não quer. Irmão, a gente tem que descer. Para que Deus possa nos exaltar, nós temos que descer, temos que nos humilhar, reconhecermos que nada somos. O que sou eu? Né? Às vezes o cidadão prega melhorzinho um pouquinho, aí já se incha todo porque prega. Às vezes o cidadão canta um pouquinho melhor,
Aí já se incha porque canta ou porque ensina. Irmão, eu e você, nós não somos nada. A essência é proveniente de Deus. Nós somos apenas um vaso nas mãos do Senhor. E que importa, como disse João, importa que Ele cresça e que eu diminua, porque eu não sou nada. É Deus que é tudo na nossa vida. Então eu entendo que o povo estava no caminho certo, estava se humilhando. Graças a Deus. E Deus, irmão, se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é criar situações para que a gente venha se humilhar. Eu disse uma vez aqui, tinha um cidadão que trabalhava comigo, ele se dizia ateu. Ele me perseguiu tanto na empresa onde eu trabalhava, tanto. Aí, antes dele sair da empresa, ele me chamou na sala dele, que ele era gerente geral, né? Me chamou na sala dele, ele me disse algo que eu nunca vi um ateu falar daquela forma. Ele disse que ele se dizia ateu, ele dizia que não cria em nada. Aí ele disse: olha, o seu Deus, ele falou comigo, o seu Deus me mandou te provar. Eu falei, bom, ele disse que não cria em Deus, mas falou que o meu Deus tinha mandado ele provar, então, falou que tinha mandado, eu pensei comigo, está repreendido, né? Que a aprovação, irmão, o que ele pôde fazer para me humilhar, ele fez. E no final ele disse o seguinte: isso é que me alegrou o coração. Ele falou: olha, o teu Deus me mandou te provar, e eu te provei, fiz de tudo, e você mostrou que é crente. Meus queridos, eu sei que não é fácil, mas Deus sempre cria a situação para que a gente possa descer. Para quê, pastor? Para que no momento certo Ele possa nos exaltar. Eu tenho certeza disso. E o interessante é que a situação foram criada, irmão, de uma maneira maravilhosa. E dentro da história de Gideão eu aprendo outra coisa interessante, que eu não sei se você já se atentou para isso. Você sabia que Deus sempre tem a pessoa certa para cada situação? Eu vou repetir: Deus sempre tem a pessoa certa para tudo. Para cada situação Deus tem a pessoa certa. Quando Deus quis tirar o povo do povo de Israel, né? O povo de Deus do Egito, Deus levantou Moisés e não Josué. Você pode ver que tanto Moisés quanto Josué eram qualificados, sim ou não? Moisés e Josué, todos os dois eram crentes. Moisés e Josué, todos os dois eram homens exemplar. Só que tinha uma diferença. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Para lidar com aquele povo tinha que ser manso. E Josué não era manso igual Moisés. Por que Deus levantou Moisés? Porque Moisés era o homem certo para aquele momento. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você é a pessoa certa para as situações que Deus vai permitir e que vai criar sobre essa terra. E diz a Bíblia que Gideão, irmão, era o homem certo para aquela situação. Gideão foi escolhido por Deus. A coisa mais maravilhosa, irmãos, é a convicção que Deus coloca nos nossos corações, como colocou no apóstolo Paulo. Paulo disse assim: eu sou apóstolo, não pela vontade de homem. Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu sou o que sou porque Deus permitiu que eu fosse. Você sabe o que eu quero te dizer? Isso é convicção do seu chamado. Cristão tem que ter convicção. Para que Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Gideão foi o homem escolhido para cumprir o propósito. Deus escolheu Gideão a dedo, irmão. Aí, se você for analisar, vamos estudar um pouquinho sobre Gideão. Quem era Gideão? Gideão, irmão, era o homem em que podia contar com Deus. Gideão era um homem que podia contar com Deus. Quando você lê no capítulo 6, do versículo 12, olha o que está escrito. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. Olha o que o anjo disse para Gideão: Gideão, o Senhor é contigo.
Em outras palavras, Gideão, você é um homem que pode contar com o Senhor. Você pode contar com Ele. Por que eu posso contar com o Senhor? Porque o Senhor é contigo, Gideão. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O mesmo Deus que foi com Gideão é com a igreja de Alto Laje, com a igreja de forma geral, com os irmãos que estão em casa. Deus está falando contigo, o Senhor é contigo. O Senhor é com cada um de nós. Então Gideão foi um homem escolhido por Deus, e um homem que Deus podia, era um homem que podia contar com Deus, com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor era contigo. Gideão era o que mais? Gideão era um homem valoroso, diz a Bíblia Sagrada. O Senhor é contigo, varão valoroso. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele: olha, você é um homem que possui virtudes. Homem de valor, pessoa de valor é pessoa que tem virtude, irmão. Cada um de nós possuímos as nossas virtudes. É por isso que quando Paulo escreve, se eu não estou equivocado, a igreja de Corinto, que fala sobre membros, nós somos membros de um só corpo. Ele está querendo dizer o seguinte, é da importância de cada um de nós. Cada um de nós temos a nossa importância. Tem pessoas que foram chamadas para orar, então vivem com joelhos dobrados. Às vezes não prega, às vezes não canta, às vezes nem aparece, mas estão com joelhos dobrados, intercedendo a favor da igreja, intercedendo a favor da tua vida, para que as coisas aconteçam na tua vida. Cada um é de um jeito, irmão. Cada um tem o seu valor, cada um tem a sua virtude. E o anjo diz para ele assim: olha, além de Deus ser contigo, Gideão, você é um homem de virtude. Você é um homem de valor. Você é um homem de valor. Que coisa maravilhosa, né? Tem aqueles que se destacam mais, que estão sempre à frente, mas isso não quer dizer que seja melhor do que ninguém, não, irmão. Cada um de nós temos a nossa importância e temos a nossa virtude diante de Deus. A prova disso é que Jesus te trouxe. A prova disso é que Jesus morreu por tua causa. Quem era Gideão, irmãos? Quem era Gideão? Gideão era o menor da casa de seu pai. Eu aprendi uma coisa, irmão. Não é o meu tamanho que vai me fazer vencedor, viu? Não é tamanho que vai fazer diferencial. Gideão era o menor da casa de seu pai. Se você for analisar, quem tinha que vencer dentro de uma lógica, quem tinha que derrotar Golias? Ô Davi, é Saul, irmão. Da lógica era Saul. A Bíblia diz que Saul, ele sobressaía dos ombros para cima todos os demais homens da época. Saul era bonito, Saul era o homem perfeito. Saul era o exemplo. Não tinha homem igual Saul, para você ter ideia. Saul foi o rei mais bonito, o rei mais formoso, o rei exemplar, era o rei perfeito. Se você olhar dentro de uma lógica, quem era para vencer Golias não era Davi, não. Davi não tinha tamanho, Davi não tinha estrutura, Davi não tinha porte físico, Davi não tinha nada daquilo que sobrava em Saul. O que o senhor está querendo dizer nessa noite? Eu estou querendo dizer que é os menores que Deus vai usar. É os menores que Deus vai usar. É os menores que Deus está em busca. Deus está em busca de quem é menor. Olha, eu sou o menor da casa de meu pai. Ele falou: é você mesmo que Deus quer. E se a gente for analisar, irmãos, né? O próprio Jesus, ele deixou alguns exemplos. Ele disse: olha, eu não vim buscar quem está com saúde, não. Eu vim buscar quem está doente. Eu vim buscar quem está desprezado. Eu vim buscar quem se julga insignificante. Eu vim buscar quem não tinha mais valor nenhum. Foi para esses que eu vim buscar. Eu vim buscar talvez os menores, aqueles que se julgam os menores dentro da casa. E o interessante é que irmãos, esse era Gideão. Gideão era esse tipo de homem.
E o interessante é que dentro de Gideão, Deus conseguiu, irmão. Gideão, ele se prontifica naquele momento para aceitar a vontade de Deus. Irmãos, aprenda uma coisa. No versículo 14, olha o que está escrito. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai na tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão, e mediante essa palavra, Gideão aceita a vontade de Deus e se prontifica a fazer aquilo que Deus quer. Você sabe qual é o segredo para a gente ser bem sucedido, irmãos? É obedecer aquilo que Deus nos manda. Se você for analisar, o Mar Vermelho jamais teria se aberto se o povo não marchasse em direção ao mar. Se o povo ficasse parado lá, vamos ficar parado aqui esperando o mar abrir, o povo tinha morrido na mão dos egípcios. Deus disse para o povo: ei, Moisés, Deus disse a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O mar só se abre quando você começa a marchar em direção aos obstáculos. Aprenda nessa noite, irmão. Você quer que os obstáculos, você quer ver milagre? Então começa a marchar em rumo aos obstáculos, porque você vai ver mar se abrindo, você vai ver coisas grandes acontecendo para a glória do nome de Jesus. Aí você vai falar assim: por que Gideão ele tinha a condição de confiar e acreditar na palavra de Deus? No livro de Números, irmãos, no capítulo 23, no versículo 19, é um versículo bastante conhecido, e diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Deus havia dito o que para Gideão? Gideão, vai nessa tua força que a vitória é garantida. Deus não disse? Deus disse, irmão. Se Deus mandou, você pode ficar tranquilo. Se Deus falou, se foi Deus que falou, irmão, a vitória é garantida. Agora, se não foi Deus, a história é diferente. Agora, se Deus falou, você pode ter certeza. Se Deus falou, você pode ter certeza. E o interessante é que no versículo 34 do mesmo capítulo, irmãos, acontece uma coisa interessante. Diz a Bíblia que Deus reveste a Gideão e ele faz uma convocação para a guerra. Gideão, o Espírito do Senhor se apodera de Gideão, irmãos, se apodera de Gideão de uma forma tão gloriosa, e Gideão faz uma convocação. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que Gideão consegue juntar 32 mil homens. É gente demais, né? Se a gente botar aqui, eu não sei quantas pessoas cabem aqui na igreja, mas vamos botar aqui 1000 pessoas aqui. É gente demais, né? Acho que com 300 a gente já se perde. Se tiver todo mundo juntinho do outro, a gente se perde, é capaz de se perder. Você imagina com 32 mil homens. O Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Gideão fez a convocação e 32 mil homens se juntaram para a guerra. Só que aí vem um grande mistério. Diz a Bíblia que Deus vai filtrar dos 32 mil homens, Deus faz um filtro. No capítulo 7, no versículo 3, a palavra de Deus diz o seguinte: quem for covarde e medroso pode voltar. Diz a Bíblia que 22 mil homens retornaram. Agora eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Crente covarde, crente medroso, não vai conseguir vencer guerra. Espera aí, pastor, como é que é? Crente covarde, crente medroso, crente... Irmão, tem crente que a luta está lá na China, o crente já está desesperado aqui, né? O problema está rodeando lá não sei aonde lá, o cidadão já está desesperado aqui. Quando começa a provação, o medo da derrota, o medo
é grande. Irmão, a gente não pode ter medo. Crente não foi chamado para ter medo. Espera aí, pastor, como assim? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de temor, de medo. Deus não nos deu o espírito de medo, mas sim de fortaleza. Você sabe o que é uma fortaleza? Segurança. Crente não precisa se amedrontar com nada não, irmão. A Bíblia diz que maior é aquele que está conosco, aquele que está com a igreja. Você tem o maior do teu lado, não tem motivo para você ter medo. Para que eu vou ter medo? Se o maior está comigo. Eu lembro que uma certa vez, olha só como é que é vantajoso você estar do lado do mais forte. Quem está do lado do mais forte, irmão, sempre conta vitória. Quem está do lado do mais forte se torna até mais ousado. Paulo ele se expressava de uma maneira tão ousada. Ele diz assim: olha, eu sei em quem tenho crido. A convicção era grande, irmão. Crente tem que ter convicção. Ei, eu não estou sozinho não, eu estou do lado do mais forte. Eu era criança e aconteceu uma situação comigo quando eu era criança. Tinha um menino maior do que eu. Aí tinha um que era mais ou menos do mesmo tamanho que eu na época. E o menino implicava comigo, se garantindo no maior, que era bem maior do que eu, já era bem mais forte. E ele implicava comigo, eu tinha por volta de uns 8 anos, 9 anos mais ou menos. Você sabe como é que é criança, né? Aí eu ia para cima do menino, o mais forte estava no meio, eu recuava, né? Aí daqui a pouco ele implicava de novo, eu ia para cima dele, ele estava na mais forte. Bom, essa situação foi umas 3, 4 vezes assim. Como qualquer criança, eu estava nervoso, comecei a chorar e fui para casa chorando. Quando eu cheguei lá, meu pai falou: meu filho, o que aconteceu? Eu contei para ele. Ele falou: foi? Então vamos lá agora. Aí ele foi. Só o outro era maior do que eu, mas meu pai era maior do que o outro. Quando meu pai chegou lá, falou: quem é? Eu falei: aquele ali, ó. Mostrei para o mais forte, é o mais forte. Eu não encostei o dedo em ninguém, irmão. Não encostei o dedo em ninguém. Mas o que era mais forte do que eu recuou. Você sabe por quê? Porque comigo tinha um mais forte do que ele. Você sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Deus não chamou você para recuar, não. Você está do lado do mais forte. E o nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Deus manda em cima e manda embaixo. E é Ele quem decreta a vitória. E é Ele quem vai te dar a tua bênção e a tua vitória nessa noite. E Paulo disse: Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Os covardes, os medrosos foram embora. Ficaram 10.000. Eu creio que Gideão falou assim: rapaz, 32 caiu para 10.000. Foi uma pancada boa, né? Foi uma pancada violenta. Aí Deus vira para Gideão, em vez de falar: vai entender o trabalhar de Deus. Se você for querer entender o que Deus está fazendo, você não vai entender nunca. 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 Eu estava desempregado e eu reuni numa igreja em Vitória. A igreja só tinha gente da alta sociedade. Você era juiz, era só empresário, só gente bem financeiramente. E eu desempregado, passando uma luta terrível, estava desempregado nessa época, né? E eu falei: meu Deus, quem é que o Senhor vai me ajudar? Quem é que o Senhor vai tocar no coração para me ajudar? Eu pensando. Aí eu falei: o Senhor pode tocar no coração do juiz, o Senhor pode tocar no coração do empresário, uma pessoa rica. Você sabe quem foi que Deus usou para me ajudar? Uma mulher que trabalhava na casa de família, que naquela época nem salário mínimo ganhava, era uma mixaria. E foi a pessoa que Deus usou. Aí eu fui querer compreender. Eu falei: Jesus, tanta gente com dinheiro sobrando, só vai usar uma mulher que talvez está quase igual eu. Está quase igual eu. Você pode ver que o que aconteceu comigo aconteceu na Bíblia também. Quando o ribeiro de Querite secou, Deus disse para Elias: Elias,
Aí Elias falou: fala, Senhor. Falou: eu quero que você vá lá para Sarepta da banda de Sidom, que eu tenho uma viúva lá que vai te sustentar, ela vai te manter. Eu creio que Elias falou: Senhor, uma viúva? Não, viúva naquela época não tinha salário, viúva naquela época não tinha renda, viúva naquela época só Deus para suprir a necessidade das viúvas naquela época. Para você ver que a necessidade, a situação era tão crítica que na época da igreja também, o apóstolo Paulo, os apóstolos, melhor dizendo, recomendava que não pudesse vir se esquecer das viúvas, porque tinha muita viúva que padecia necessidade. Vai entender o trabalhar de Deus, vai entender. Aí Deus vira para Gideão, Gideão, 10 mil, Gideão, tem muita gente ainda, Gideão. Senhor, o senhor deve estar, não estou entendendo não, meu Deus. Tinha 32, foi embora 22, agora tem Deus, eu estou dizendo que tem muito ainda. Falou: então você vai fazer o seguinte, você vai levar lá para o ribeiro, e lá eu vou provar. E diz a Bíblia que Gideão fez conforme aquilo que Deus havia ordenado e levou os 10 mil homens. Dos 10 mil homens vem aquela notícia maravilhosa de Deus: Gideão, está vendo aqueles 300 que estão à parte ali? Aquele ali é o seu exército. Esses 9.700 pode mandar embora, que não serve não. Esses 9.700 estão reprovados, somente os 300 estão aptos. Pastor, o que o senhor aprende com isso? Deus nunca vai mandar ninguém despreparado para um campo de batalha. Você entendeu? Deus nunca vai mandar ninguém despreparado para um campo de batalha. Pastor, eu estou numa luta travada. É porque Deus te preparou para essa luta. Eu vou repetir: pastor, eu estou passando uma prova grande. É porque Deus te preparou para que você pudesse passar por essa prova. Deus nunca vai mandar ninguém ninguém despreparado, não, irmão. O que eu aprendo mais? Não é quantidade que faz vencer uma guerra. Às vezes a pessoa fala: tem 1000 do meu lado aqui, meu irmão. Às vezes outro que está com 10 lá sai vitorioso. Não é quantidade, é qualidade. E eu louvo a Deus que você e eu que estamos aqui nessa noite, e os irmãos que estão em casa, fazem parte dessa escolha de Deus. Ainda que sejamos os menores, ainda que sejamos o grupo mais reduzido, mas somos o grupo que Deus escolheu. O que Jesus disse na sua palavra? Jesus disse uma coisa interessante, que também se encaixa à realidade daquilo que eu estou falando. Jesus disse o seguinte, irmão: muitos são chamados e poucos são. Agora eu te pergunto, você quer fazer parte dos chamados ou dos escolhidos? Eu quero fazer parte dos escolhidos. Quem quer fazer parte dos escolhidos? Eu quero fazer parte dos escolhidos. Porque a obra de Deus, irmão, é igual a pescaria mesmo. Você joga a rede, você pega baiacu, né? Você pega peixe aí, irmão. E o baiacu, se você não... Hoje a pessoa ainda come baiacu, né? Tem uns que arrisca comer, tira a parte venenosa lá e come. Mas não limpa direito não, para você ver o que vai acontecer. Você come o baiacu e no outro dia está indo embora, né? Peixe, quando Jesus, no Evangelho, a gente pega de tudo. Esses são os muitos. Agora, a escolha de Deus, eu sempre falei isso na igreja, eu falei: irmãos, sempre queira fazer parte dos escolhidos e não dos chamados. Senhor, que eu possa fazer parte dos escolhidos, que Deus possa achar graça em mim, que Deus possa achar graça em você, para que nós possamos alcançar aquilo que Ele quer. Outra coisa interessante na história de Gideão, irmão, é que Deus sempre confirma o que pretende fazer. No livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7, olha o que está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas.
tudo que Deus faz, não adianta, irmão. Deus fala de uma maneira ou de outra, Deus vai falar. O problema, você sabe o que é? É que às vezes a gente não entende. Eu disse no discipulado, que domingo, acho que foi domingo que eu disse, eu estava doido, desesperado para comprar uma moto, porque eu estava andando de ônibus, e andar de ônibus é benção, né, irmãos? E eu disse o seguinte: eu compro uma moto de qualquer maneira, de qualquer jeito eu compro uma moto. Eu falei isso com Deus. Falei com Deus não, falei em casa, né? Uma jovem de Sotema, na época eu reuni em Sotema, uma jovem de Sotema virou para mim e falou assim: olha, eu tive um sonho com o senhor. Eu falei: você sonhou comigo? Eu falei: sonhei. Eu falei: conta-me o sonho. Ela disse: eu sonhei que o senhor estava numa moto, se envolvia num acidente e morria. E eu não entendi nada. Eu pensei: eu estou entendendo tudo. Tudo bem. Passado algum tempo, uma outra irmã chegou para mim e disse: olha, eu tive um sonho com o senhor. Eu falei: vai gostar de sonhar comigo assim longe, né? Eu falei: conta-me o sonho. Aí ela contou. Ela disse: olha, eu sonhei que o senhor estava numa moto, tinha uma pessoa no carona, e o senhor se envolvia num acidente e morria. E eu não entendi nada do sonho. Aí eu disse: eu estou entendendo tudo. Aí daqui a pouco, né? Daqui a pouco acontece o seguinte: o cidadão compra a moto, morre. Aí vai falar assim: Deus não falou com ele, Deus não avisou o que aconteceu. Claro que Deus avisou, irmão. Amós diz isso: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Quem é servo de Deus aqui? Então Deus vai falar com você sempre, irmão. Deus vai sempre falar com você. Mateus 27:19, irmão, é um outro exemplo que se aplica. Quando Pilatos estava julgando a Jesus, a mulher de Pilatos chega até Jesus, até Pilatos, e diz assim: olha, vai até o marido dela, olha o que a mulher de Pilatos diz: não entre na questão desse justo. Em outras palavras, sai fora dessa situação, abandona essa situação aí. Aí ele falou: por quê? Ele falou: porque eu tive um sonho, disse ela. Eu tive um sonho, e nesse sonho eu muito sofria por causa desse justo. Jesus estava mostrando para ela: olha, vocês vão me julgar, vocês vão me condenar, mas vai vir a consequência. Irmãos, eu louvo a Deus que Deus sempre fala. Deus continua falando na igreja. Deus vai sempre falar nos nossos corações. Juízes capítulo 7, versículo 13. Olha só que interessante. Juízes capítulo 7, versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que eu tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feria, e caía, e transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: olha, não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo esse arraial. Olha só que coisa interessante. Gideão estava passando, e alguém estava contando para o companheiro o sonho. Eu sonhei essa noite. E ele, quando ele contou o sonho, o outro disse: olha, você pode ficar tranquilo, isso não é outra coisa não, é a confirmação, a vitória é nossa. Deus está confirmando, a vitória é nossa. Pode continuar confiando, pode continuar acreditando que a vitória é nossa. O que é isso, pastor? Deus revelando aquilo que iria fazer. Pode ter certeza, irmão, Deus sempre vai revelar. Agora, por que Gideão conseguiu obter êxito? Você sabe por quê? Porque ele colocou o Senhor no lugar certo. Juízes 7:18. Olha só o que Gideão disse ao povo, ó: tocando eu a buzina, eu e todos que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: a espada do Senhor e de Gideão. Analisa comigo, quem estava indo para a guerra era Gideão.
Ele poderia dizer: a espada de Gideão com a força do Senhor. Mas ele falou: não, peraí, o meu lugar é atrás. Então é a espada do Senhor e a de Gideão. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, irmão: o segredo para se obter a vitória, para ser bem sucedido na vida, é colocar Deus na frente. Coloca Deus na frente que você vai ter resultado. Coloca Deus na frente que você vai ter resultado, irmão. O segredo é colocar Deus na frente. Se Deus estiver na frente, o que é que acontece, pastor? O mar se abre, a fornalha não queima, a muralha cai e a vitória é garantida para a glória do nome de Jesus. Deus tem que estar na frente, porque se Deus estiver na frente, irmão, você pode ter certeza que você vai estar sempre cantando e se alegrando no Senhor. Agora, se você cair na ingenuidade de querer tomar frente da situação, aí o problema é seu. Você sabe que tem muita gente que infelizmente ele toma frente de Deus, irmãos. Aí geram-se consequências. Aí eu vou fazer as coisas. Não, você vai fazer. E por isso que o povo de Israel, principalmente Davi é um exemplo maior. Davi, em inúmeras situações, Davi consultava o Senhor. Davi gostava de consultar o Senhor. Senhor, eu vou ou não vou? E Deus dizia: Davi, pode ir. Davi ia. Se Deus dissesse: Davi, fica, Davi ficava. Uma das vezes que Davi deixou de consultar o Senhor, deu um problema sério. Mas enquanto Davi estava na direção de Deus, enquanto Davi falou: Senhor, eu preciso que o Senhor direcione a minha vida. Irmão, a coisa mais gloriosa na vida do cristão é ter as vidas direcionadas por Deus. Se sua vida for direcionada pelo Senhor, tudo vai dar certo. Pastor, direcionada não é só na igreja não, irmão, é em todas as áreas. É no trabalho, é no relacionamento, é no teu dia a dia, é nas suas escolhas, é nas suas compras. Tem cidadão que faz as coisas de qualquer maneira, se enrola todo, aí depois fala assim: eu estou na prova. Está na prova não, você entrou na prova. Eu fico analisando às vezes, você sabe o que é? Problema é uma coisa que a gente não busca e sempre aparece, é verdade ou não é? Você sai procurando. Agora tem crente que gosta de procurar problema, irmão. Ele gosta, ele sai procurando. Agora, se nós colocarmos Jesus na frente: Senhor, me direciona. Senhor, irmãos, eu costumo dizer assim: os pés não costumam arrastar as mãos de vez em quando, você acredita? Para mim tomar uma decisão, eu sou muito. Minha esposa já é mais afoita. Eu não, eu sou muito. Ela fala comigo assim: você demora muito para tomar decisão. Eu falei: minha filha, a gente demorando para tomar decisão, às vezes a gente ainda toma a decisão errada. Você imagina, né? No sorteio. Na nossa vida, Deus tem que estar à frente, porque se Deus estiver à frente, eu tenho certeza que vitórias e mais vitórias sempre estarão nos esperando. Então, para nós encerrarmos nessa noite, Gideão, irmãos, foi um homem vitorioso? Foi. Por quê? Porque Deus escolheu ele, assim como escolheu a cada um de nós. Deus capacitou ele, como tem capacitado a cada um de nós. Não existe ninguém melhor do que ninguém. E não existe super crente, tá? Não pense você que fulano é super crente. Não existe super crente não, irmãos. Todos nós somos iguais. A Bíblia diz, acho que é Tiago que fala, né? Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E no entanto orou e não choveu. Só choveu depois que ele orou e falou: Senhor, pode mandar chuva. Aí choveu. Elias era um homem igualzinho a nós. Elias era um homem igual a mim e a você. Gideão não era diferente, irmão. A questão em pauta é: aonde está o nosso Deus? Jesus, que Jesus esteja sempre à nossa frente, que Jesus possa sempre nos direcionar, que Ele possa nos guardar, nos proteger,
principalmente na situação que nós vivemos, né? Eu falei esses dias o seguinte: nós estamos vivendo uma situação muito, muito delicada, e muita gente tem sido, infelizmente, ceifada mediante essa pandemia que nós estamos vivenciando. E hoje nós tivemos uma notícia boa. Eu postei no grupo dos obreiros. O pastor Mário Souza ficou bastante tempo internado. Hoje nós pudemos ouvir um áudio dele falando na paz do Senhor, os irmãos, feliz da vida. Ele falou: estou recuperando a minha voz aos poucos. E, irmãos, eu tenho certeza que o mesmo Deus que cuidou dos homens do passado, cuida dos homens do presente e vai continuar cuidando de cada um de nós. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa guardar a sua casa, que Deus possa te proteger e te encher de graça. Afinal de contas, Jesus está voltando e nós aguardamos Jesus para podermos morar com Ele. Gideão alcançou vitória, e eu tenho certeza que nessa noite cada um de nós também iremos alcançar. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. O grupo de louvor vai louvar a Deus com mais um hino. Deixa o grupo de louvor louvar a Deus com mais um hino nessa noite, para nós encerrarmos.